Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no nosso meio e aonde quer que estejamos, amém? Quero agradecer ao Ministério da Família pelo convite. Abramos a palavra de Deus, sem muita demora, em Gênesis, capítulo 22. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 19, o texto é bem longo e eu vou ser bem breve por conta da hora, tá, irmãos? É um texto muito conhecido. Aqui nós vemos Abraão vivendo o maior drama da sua vida. Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 19. E a palavra do Senhor diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para um lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-te até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos pelo privilégio, ó Deus, de estarmos nesta manhã na tua presença. Te louvamos por todos os benefícios que são incontáveis, Senhor, imensuráveis, vindo de tuas mãos. Por todos os teus livramentos e os teus sustentos, Senhor. Nesta hora pedimos que o teu Espírito esteja neste lugar e que nos traga, Senhor, a revelação da tua palavra. Que ela venha, Senhor, confortar a nossa natureza pecaminosa, que muito tem entristecido, ó Deus, a tua santidade.
Mas nesta hora, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, feridos pela Tua palavra e compungidos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, aqui Abraão vive um drama, todos conhecem muito bem. Eu não vou ter como expor, né, versículo por versículo, porque a hora, né, não nos permite mais. Mas eu vou fazer um resumo bem breve de tudo isso. O verso de número 1 começa dizendo que Deus coloca Abraão à prova. O autor diz isso para mim e para você, mas Abraão no momento não sabia que ele seria aprovado. E eu quero te dizer nesta manhã que de um modo ou de outro, todos nós, um dia estaremos sujeitos a um teste. E isso independe de idade, até porque Abraão aqui está com a idade bem avançada. Há 3 pontos importantes a serem observados com relação às provações vindas da parte de Deus. O primeiro ponto é que Deus tem um propósito em enviar as provações e esse propósito é nos ajudar a conhecer a nossa saúde espiritual. Como a sua saúde espiritual anda diante de Deus. Às vezes a experiência de uma provação revelará ao cristão virtudes espirituais que Deus está produzindo na sua vida. A provação de Abraão evidenciou o quê? A sua fé. Segundo ponto é que frequentemente a provação mostrará aos cristãos certos males do coração, os quais ele antes não tinha tomado consciência. Deus provou Ezequias e mostrou o orgulho do seu coração em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31. Ocasionalmente precisamos ser encorajados a ver graças espirituais operando em nossas vidas e em outras ocasiões precisamos ser humilhados, confrontados, tomando consciência dos males ocultos em nossos corações. Deus cuida dessas 2 necessidades por meio das provações. O terceiro e último ponto, as provações também nos ajudam a conhecer mais de perto a respeito de Deus e tem como objetivo o bem do seu povo. No verso de número 2, acrescentou Deus: toma o teu único filho e vá para o monte, vai-te. No capítulo de número 12, a gente vê Deus dando a mesma ordem a Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui existe uma diferença, porque Deus indica a terra a Abraão. E é o Monte Moriá, que ficava no território que mais tarde se chamaria Judá. Iria se tornar o lugar do templo. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. No Novo Testamento foi identificado com o Calvário. Essa identificação, juntamente com os 3 dias em que Abraão viajou até chegar a ele, sugere que esse acontecimento seja uma tipologia do sacrifício do Filho unigênito de Deus. Verso de número 3, 4 e 5. Nós temos aí uma obediência diligente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Abraão não espera. E ele é diligente em submeter-se à vontade de Deus, seja qual fosse o risco e o custo. Abraão não negligencia a ordem dada por Deus. Ele não argumenta e não arrumou desculpa para o dever. Abraão não deve nem ter dormido. Você imagina Deus dando uma ordem dessa para você? Se por muito menos nós não dormimos, quando você tem um exame médico para fazer, uma consulta médica, você dorme à noite. Eu conheço um monte de gente que não dorme. Madruga lá. Abraão não deve nem ter dormido, de tamanha era a inquietação do seu coração. Mas ele não ficou esperando, pensando. O autor diz que ele levantou-se de madrugada e partiu. Salmo 119, verso 60 diz: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Abraão se apressou e não contou a ninguém a respeito das ordens dadas por Deus. O drama vai crescendo com o avanço de cada versículo que nós acabamos de ler. Verso de número 6 ao verso de número 10. Nós vemos aqui uma obediência prática
e pessoal de Abraão. A obediência nem sempre se vê no que fazemos ou deixamos de fazer. Ao contrário, ela se manifesta na submissão perfeita à vontade de Deus e na resolução firme que satura totalmente o nosso espírito, de modo que desejamos fazer aquilo que Deus nos manda fazer, assim como Abraão. Abraão não obedeceu a Deus dentro de suas opções, fazendo somente o que lhe agradava, não. Às vezes queremos barganhar com Deus, sabe por quê? Porque isso é incutido enquanto nós somos pequenos. Se você obedecer, você vai ganhar. Se você obedecer, você vai, para o shopping, para o cinema. Se você não fizer malcriação, a gente começa a incutir de forma errada o que é obediência na vida dos nossos filhos. Mas Abraão não. Abraão, obedeceu a Deus, não segundo a sua vontade nem o seu querer, não segundo as suas opções, fazendo somente o que lhe agradava, mas obedeceu a Deus em tudo o que lhe havia ordenado, tendo uma obediência precisa e exata, que é o que nós precisamos ter. Um dos grandes males do nosso tempo é deliberar a respeito de mandamentos nítidos da parte de Deus e perguntar qual será o resultado disto. O resultado para Abraão naquele momento seria o quê? A morte de Isaac. Era isso que Abraão cria? Creio que não. Porque no verso 5 ele diz lá aos seus servos: e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão não pensou no resultado, verso de número 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Ele preparou-se para oferecer Isaque, com a firme certeza de que Deus o ressuscitaria da própria morte. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 19, fala sobre isso. Verso de número 11 ao verso de número 14, a gente vê uma obediência que leva à provisão de Deus. Não existe provisão, irmãos, sem obediência. Deus interveio em momento oportuno e providenciou um cordeiro que fosse sacrificado em lugar de Isaque. Esta é uma antecipação dramática de Deus oferecendo seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, como está lá em João capítulo 3, verso 16, um versículo que todos conhecem. O amor pactual de Deus concedeu um filho a Abraão, e o amor pactual providenciou um sacrifício substitutivo para salvar aquele filho. Séculos mais tarde, o amor pactual levaria a Deus a oferecer seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por todos nós. Verso de número 15 ao verso de número 18. A confirmação da aliança devido à obediência de Abraão. A vista de Abraão demonstra como somos beneficiados quando cremos no que Deus diz. Apesar das evidências muitas vezes mostrarem o contrário, Abraão é o pai da fé e dos fiéis. A fé é exemplificada através da sua vida de obediência. Deste amigo de Deus, aprendemos que fé não é um caráter perfeito. Porque quando você pega toda a trajetória de Abraão, você vê momentos desnecessários na vida de Abraão. Momentos onde Abraão e Sara mentiram, momentos de incredulidade quanto à promessa de Deus. Mas antes, a fé é a apropriação da palavra de Deus e a sua obediência. E as minhas considerações finais são: então não tema quando a orientação de Deus toma alguma direção que você não compreende. Deus sabe o que está fazendo e você não. Além disso, Cristo é a nossa única esperança. Todas as nossas perspectivas para o futuro
depende única e exclusivamente do nosso Senhor. Não há ninguém semelhante a Ele. Quem, senão Ele, pode nos livrar das aflições da vida? Não existe outro. Evite tentar cumprir as promessas de Deus pelas suas próprias forças, como a gente vê Abraão e Sara tomando essa resolução. Tal atitude sempre tem consequências e produz resultados indesejáveis. Confie que Deus proverá conforme as suas promessas. Cuidar dos seus é parte da sua natureza. E lembre-se, a providência de Deus se acha estrategicamente ao longo do caminho da obediência fiel. Portanto, crie seus filhos para glorificar, honrar e obedecer a Deus em tudo, porque este é o propósito final de todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Pai, apesar de tudo que temos passado e vivido, apesar, Senhor, da nossa insignificância diante de ti e do teu amor tão grande por nós, estamos na tua casa hoje para rendermos graças e louvores a ti, porque somente o Senhor é digno. Fica conosco, Senhor, e que a tua palavra possa ser aplicada através do teu Espírito aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.